Ela chegou tarde em casa de novo, tropeçando pela porta da frente à meia-noite. Seu hálito fedia a álcool, e ela murmurou algo sobre uma noite de garotas. Eu assisti da cozinha, sabendo muito bem onde ela tinha estado. Eu sempre fui contra ela ir a essas casas noturnas. Especialmente, aquele lugar infame que todos sabiam que era apenas um mercado de sexo underground. Mas ela sempre insistiu que era apenas uma diversão inofensiva com suas amigas. Dessa vez eu não consegui segurar mais. Se você for lá de novo, acabou, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Minha cabeça latejava de um longo dia de trabalho, e eu não aguentaria mais uma noite assim. Ela olhou para mim, os olhos vidrados e zombeteiros. Você não pode me dar ordens, ela retrucou antes de bater a porta do quarto. Eu a ouvi vasculhando seu armário, provavelmente trocando o vestido que ela tinha usado. Minha cabeça latejava com uma mistura de raiva e exaustão, e eu sabia que não aguentaria muito mais disso. Apaguei a luz da cozinha e fui para a cama, esperando que talvez amanhã fosse diferente. Na manhã seguinte, acordei com uma cama vazia. Ela tinha saído cedo, provavelmente para evitar a conversa que precisávamos ter. Eu me arrastei pela minha rotina matinal, a dor de cabeça da noite passada persistindo como uma lembrança ruim. Enquanto eu tomava meu café, meu telefone vibrou com uma mensagem dela. Saindo com as meninas de novo hoje à noite, não espere acordada. Olhei para a mensagem, as palavras se misturando. O ultimato que eu tinha dado a ela parecia ter caído em ouvidos surdos. Eu sabia que tinha que cumprir minha ameaça, mas a ideia de realmente terminar as coisas fez meu estômago revirar. Estávamos juntos há anos e, apesar de tudo, ainda havia uma parte de mim que a amava. Mas o amor sozinho não poderia consertar o que estava quebrado. Naquela noite, andei de um lado para o outro na sala de estar, olhando para o relógio a cada poucos minutos. Conforme as horas passavam, minha ansiedade se transformava em uma resolução fria e dura. Ela não iria mudar, e eu não podia continuar vivendo assim. Quando ela finalmente entrou pela porta, sua risada ecoando no corredor, eu estava pronto. Você se divertiu? Perguntei, minha voz não revelando nada da turbulência dentro de mim. Ela olhou para mim, um sorriso brincalhão brincando em seus lábios. Claro, o que isso tem a ver com você? Respirei fundo, tentando manter a compostura. Eu disse que se você fosse lá de novo, nós terminamos. Ela revirou os olhos e começou a andar em direção ao quarto. Boa noite, ela gritou por cima do ombro. Eu a segui, meu coração batendo forte. Não, terminamos. Você precisa arrumar suas coisas e ir embora. Ela se virou para mim, seus olhos se estreitando. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério, respondi, minha voz firme. Não aguento mais isso. Ela me encarou por um longo momento, então deu de ombros. Tudo bem, mas você vai se arrepender disso. Enquanto ela fazia as malas, sentei-me na beirada da cama, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Eu tinha feito o que precisava fazer, mas a realidade disso estava apenas começando a cair. Ela foi embora sem dizer mais nada, e eu fiquei ouvindo o som do carro dela indo embora até que ele desapareceu na noite. A casa parecia mais vazia do que nunca, mas pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança. Talvez agora eu pudesse começar a me curar. Depois que ela foi embora, eu nem perguntei para onde ela estava indo. Presumi que ela foi para a casa dos pais dela do outro lado da cidade. A casa parecia estranhamente silenciosa sem ela. Eu precisava clarear a cabeça, e imaginei que o trabalho poderia ajudar. Eu trabalhava como subchefe em um dos restaurantes mais caros da cidade. O trabalho era exigente, comigo lidando com os pedidos e gerenciando a equipe da cozinha, enquanto o chefe de cozinha desempenhava o papel de rosto do restaurante. Era um trabalho duro, mas me mantinha focado e distraído dos meus problemas pessoais. Eu tinha acumulado uma boa quantidade de férias ao longo dos anos, trabalhando incansavelmente sem fazer pausas. Hoje parecia o dia perfeito para finalmente tirar essas férias. Fui até o restaurante, esperando falar com o chefe de cozinha sobre um tempo de folga. Enquanto eu entrava na cozinha movimentada, os sons e cheiros familiares me cumprimentaram. A equipe estava ocupada se preparando para o serviço de almoço, e eu avistei o chefe de cozinha, um homem alto com uma presença imponente supervisionando tudo. Ei, chefe, gritei,
Indo até ele. Posso falar com você? Ele levantou os olhos do pedido que estava inspecionando e assentiu. Claro. E aí? Eu estava pensando em tirar umas férias, eu disse, tentando manter minha voz casual. Preciso de uma pausa. Ele levantou uma sobrancelha. Férias, hein? Bem, eu estava prestes a falar com você sobre algo. Senti um aperto no estômago. O que é? Estamos enviando uma equipe para um festival de comida, ele explicou. É um grande negócio. Restaurantes de todo o país estão participando. É um evento de 2 semanas, e eu quero que você vá. Fiquei surpreso. Eu? Por que eu? Porque você é o melhor, ele disse simplesmente. E precisamos do melhor se quisermos vencer. Há uma recompensa monetária decente para o restaurante vencedor, e será uma ótima exposição para nós. Suspirei. Eu estava ansioso por férias, uma chance de fugir de tudo. Mas um festival de comida, mesmo que não fosse o que eu tinha em mente, ainda era uma mudança de cenário. Talvez fosse bom para mim. Tudo bem, eu disse finalmente. Eu farei isso. Ele me deu um tapinha no ombro. Bom homem, partimos em uma semana, então prepare-se. Eu assenti, já pensando nos preparativos. Não era a pausa que eu queria, mas talvez fosse a que eu precisava, uma chance de focar em algo diferente do meu casamento em ruínas. Os próximos dias passaram voando em um borrão de preparativos. Junto comigo estavam 2 garçons, uma jovem garota chamada Mary, que estava entusiasmada e ansiosa para provar seu valor, e Will, um garçom mais experiente que estava no restaurante há anos. Nossos cozinheiros de pratos quentes e frios, Clay e Christopher, também fariam parte da equipe. Eles eram talentosos e confiáveis, e eu sabia que poderíamos contar com eles para entregar pratos excepcionais. Vários outros membros da equipe em funções secundárias completaram nossa equipe, garantindo que tivéssemos todas as bases cobertas. O restaurante ficaria fechado durante o festival, uma decisão tomada para garantir que todo o nosso foco e recursos fossem direcionados para a vitória. Depois da minha conversa com o chefe, voltei para casa para me preparar. Liguei para alguns parentes e amigos, combinando de encontrá-los para uma rápida despedida. Parecia um pouco surreal, sabendo que amanhã estaríamos partindo para um evento tão importante. Naquela noite, reuni-me com minha família e amigos próximos. Nós compartilhamos uma refeição, conversamos e rimos. Foi um momento agridoce, dada a recente reviravolta na minha vida pessoal, mas o apoio deles significou o mundo para mim. Eles me desejaram sorte e me disseram para trazer o prêmio de volta. Na manhã seguinte, todos nos encontramos no restaurante para carregar os suprimentos e equipamentos que precisaríamos para o festival. O sol mal tinha nascido, mas a energia era palpável. Mary estava praticamente pulando de excitação, enquanto Will mantinha seu comportamento calmo de sempre. Clay e Christopher já estavam discutindo seu plano de jogo para os pratos que apresentaríamos. Enquanto arrumávamos a van, o chefe de cozinha nos deu uma última palestra motivacional. Lembrem-se, esta é nossa chance de mostrar o que podemos fazer, trabalhar duro, apoiar uns aos outros e vamos levar esse prêmio para casa. Todos nós concordamos, prontos para o desafio que nos aguardava. O caminho até o local do festival foi cheio de conversas sobre estratégias e preparações de última hora. Quando chegamos, o local estava agitado com a atividade, enquanto outros restaurantes montavam suas estações. O festival, aberto apenas para restaurantes americanos, atraiu alguns dos melhores do país, tornando a competição ainda mais intensa. Encontramos nossa área designada e começamos a nos preparar. O ar estava denso de expectativa, e o aroma de vários pratos sendo preparados enchia o ar. Nossa estação começou a tomar forma, e eu podia ver a determinação nos olhos de todos. Esse era o nosso momento de brilhar. Conforme o dia passava, nos familiarizamos com o layout e conhecemos alguns dos outros competidores. Apesar da natureza competitiva do evento, havia um senso de camaradagem entre os chefes e a equipe. Nós trocamos dicas, compartilhamos histórias e desejamos sorte uns aos outros. O método de julgamento exclusivo do festival envolveu pessoas comuns, provando os pratos e votando em seus favoritos. Isso significava que tínhamos que impressionar consistentemente a multidão com nossas ofertas.
Camarão, filés de peixe, bifes, massas e outros pratos saíram de nossas mãos magistrais, cada um preparado com precisão e cuidado. Nossa tenda estava sempre cheia de pessoas, uma prova da qualidade de nossa comida e do trabalho duro de nossa equipe. Uma noite, depois que a correria do dia tinha acabado e estávamos arrumando as coisas, notei uma garota lavando as mãos atrás de uma barraca próxima. Ela se destacou não só porque estava sozinha, mas pela maneira calma e focada com que ela se limpava depois de um longo dia. Curioso, olhei para a barraca perto da qual ela estava e vi o nome do restaurante dela. Era um lugar que eu conhecia bem, conhecido por seus doces e sobremesas excepcionais. Aproximei-me dela, intrigado. Olá, eu disse, oferecendo um sorriso amigável. Vejo que você é do Pastry Paradise. Eu sou da Labelle Cuisine. Ela olhou para cima, retribuindo o sorriso. Prazer em conhecê-lo. Sou Michelle, a chefe confeiteira deles. Seu comportamento caloroso e sua presença marcante me atraíram. Conversamos sobre o festival e rapidamente ficou claro que ela não era apenas talentosa, mas apaixonada por seu ofício. Enquanto conversávamos, não pude deixar de pensar no menu de sobremesas sem graça do nosso restaurante. Lutamos para manter os chefes confeiteiros, e como resultado, nossas ofertas de sobremesa eram praticamente inexistentes, exceto por alguns sorvetes medíocres que não faziam justiça à nossa reputação. Este sorvete é uma vergonha para o nosso restaurante. Por volta das 7 da noite, a limpeza foi feita e todos os outros já tinham ido para seus quartos de hotel. Michelle e eu decidimos ir a um café próximo para tomar um café. O lugar era pitoresco e perfeito para uma conversa relaxada. Pedimos nossas bebidas e encontramos um canto tranquilo para sentar. Conforme nos acomodávamos, Michelle começou a compartilhar sua jornada. Eu sempre amei assar, ela disse, seus olhos brilhando. Há algo mágico em transformar ingredientes simples em algo que pode fazer as pessoas sorrirem. Eu escutei atentamente enquanto ela falava, cativada por sua paixão e perícia. Ela revelou técnicas e segredos sobre confeitaria que eram totalmente novos para mim. Apesar dos meus anos de experiência na cozinha, percebi o quão pouco eu sabia sobre o intrincado mundo dos doces. Eu não tinha ideia de que havia tanta ciência por trás disso, admiti, genuinamente impressionado. Ela assentiu, sorrindo. É uma mistura de arte e ciência. Você tem que entender a química para obter a textura e o sabor perfeitos. Michelle descreveu o delicado equilíbrio necessário para criar bolos leves e arejados e chocolates ricos e decadentes. Ela explicou como temperar o chocolate corretamente, as nuances de trabalhar com diferentes tipos de açúcar e a importância da precisão e das medidas. Seu conhecimento era extenso e ela falava com uma confiança que vinha de anos de prática. Enquanto ela falava, não pude deixar de ficar fascinado por ela. Michelle não era apenas habilidosa, mas também tinha um amor genuíno pelo que fazia. Seu entusiasmo era contagiante e me via ansioso para aprender mais. Por que você não tem um menu de sobremesas adequado no seu restaurante? Ela perguntou. Eu suspirei. Nosso chefe de cozinha é ótimo com pratos salgados, mas temos tido dificuldade em manter chefes confeiteiros. A pressão é intensa e muitos não ficam muito tempo. É frustrante porque nosso menu de sobremesa é quase inexistente, o que é constrangedor para um lugar como o nosso. Michelle parecia pensativa. Talvez você só precise da pessoa certa para juntar tudo. Talvez, concordei, embora encontrar essa pessoa tenha se mostrado difícil. Continuamos conversando, perdendo a noção do tempo, enquanto o café zombia ao nosso redor. Michelle compartilhou mais dicas e truques que eu absorvi tudo, grato por sua disposição em me ensinar. Ela não era apenas talentosa, mas também incrivelmente gentil e generosa com seu conhecimento. Conforme a noite avançava, eu me via atraído por ela não apenas por suas habilidades, mas por sua personalidade. Michelle era fácil de conversar e havia uma faísca entre nós que era difícil de ignorar. Eu não me sentia assim há muito tempo, e era emocionante e um pouco assustador. Eventualmente percebemos o quão tarde tinha ficado. Eu provavelmente deveria voltar para o hotel, ela disse, olhando para o relógio. Mas isso foi muito legal. Estou feliz que conseguimos conversar. Eu também, eu disse falando sério. Talvez possamos fazer isso de novo algum dia. Eu gostaria,
Ela respondeu com um sorriso. Caminhamos de volta para o hotel, o ar da noite fresco e refrescante. Tivemos que acordar cedo para preparar o equipamento para a chegada dos convidados. No dia seguinte, no festival, a energia estava mais alta do que nunca. Nossa tenda estava cheia de atividade e estávamos produzindo pratos o mais rápido que podíamos. Não pude deixar de olhar para a tenda onde Michelle estava trabalhando. Uma longa fila de pessoas esperava ansiosamente, principalmente pelas sobremesas pelas quais ela e sua equipe eram conhecidas. Michelle não estava visível, provavelmente trabalhando duro nas profundezas da tenda, assim como eu. Enquanto eu me perdia no ritmo de preparar os pratos, uma dor lancinante repentina atingiu minha mão. Eu tinha tocado acidentalmente em uma chapa de fritura quente. Rangendo os dentes, tentei me livrar dela, mas a dor era intensa. Christopher, um dos nossos cozinheiros de loja, correu até mim. Ei, você está bem? Isso parece ruim, ele disse, olhando para minha mão avermelhada. Só uma queimadura, eu murmurei, tentando minimizar. Ele balançou a cabeça. Com uma queimadura dessas, você vai trabalhar bem mais devagar. É melhor tratar direito. Use mostarda, ajuda com queimaduras. De qualquer forma, estamos sem mostarda para os molhos de salada. Eu assenti, sabendo que ele estava certo. Tudo bem, vou pegar um pouco. Segure a fortaleza. Eu prontamente apliquei pomada na queimadura e enrolei com um curativo, pegando tudo do nosso kit de primeiros socorros que estava à mão. Rapidamente entrei no carro que havíamos dirigido até o local do festival e seguimos em direção ao centro da cidade. O supermercado não era longe, mas fiquei grato pela breve fuga do ritmo intenso da cozinha. No caminho para o supermercado, o trânsito estava excepcionalmente pesado. Enquanto eu navegava pelas ruas lotadas, notei uma placa de desvio me afastando da minha rota habitual. Obras de construção haviam fechado uma estrada principal, me forçando a pegar um caminho mais longo e desconhecido. Frustrado, mas determinado, segui as placas de desvio, serpenteando por ruas estreitas e bairros desconhecidos. Enquanto dirigia, não pude deixar de pensar em Michelle e na faísca que senti na noite anterior. Foi uma distração bem-vinda da dor na minha mão e do estresse do festival. De repente, um barulho alto me tirou dos meus pensamentos. Um carro tinha batido em um poste de luz à frente, bloqueando a estrada. O motorista parecia abalado, mas ileso, e uma pequena multidão já havia se reunido. Não havia como passar, e eu tinha que pensar rápido. Estacionei o carro rapidamente e saí, correndo para a cena. Estão todos bem? Perguntei, tentando avaliar a situação. Estamos bem, disse o motorista, parecendo atordoado. Só um pequeno susto. Vendo que a situação estava sob controle, virei-me para um morador local que estava ali perto. Tem outro caminho para o supermercado? O homem assentiu. Sim, pegue a próxima à direita, depois à esquerda. É um pouco fora do caminho, mas vai te levar lá. Agradeci e corri de volta para o carro, seguindo suas instruções. O desvio me levou por ruas ainda mais estreitas e acrescentou minutos preciosos à minha viagem, mas eventualmente cheguei ao supermercado. Lá dentro, peguei todos os potes de mostarda que pude encontrar, ganhando alguns olhares curiosos de outros compradores. Com a mostarda na mão, fiz o check-out rapidamente e voltei para o festival. A viagem de volta foi felizmente tranquila, e cheguei de volta à nossa barraca, bem quando o movimento do almoço estava começando a aumentar. Christopher me deu um sinal de positivo enquanto eu entregava a mostarda. Valeu, cara, você está bem? Ele perguntou, olhando para minha mão enfaixada. Sim, vou ficar bem, eu disse. O alívio da queimadura já chegou, então voltei ao trabalho, superando a dor restante. No dia seguinte, o festival estava a todo vapor. Quando finalmente consegui uma pausa, vi Michelle emergir de sua tenda. Ela estava limpando as mãos em uma toalha, com um olhar cansado, mas contente, no rosto. Decidi aproveitar o momento e fui até ela. Oi, Michelle, eu a cumprimentei. Como estão as visitas? Eles gostam da sua comida? Ela olhou para cima e sorriu. Ei, está tudo ótimo, as sobremesas são um sucesso. Os olhos dela então caíram na minha palma enfaixada. O que aconteceu com sua mão? Dei de ombros. Distraí-me e toquei numa chapa de fritura quente.
Cortes e queimaduras são comuns na cozinha. Michelle assentiu, entendendo. Sim, eu conheço o sentimento. Respirando fundo, decidi ir em frente. Escute, eu estava pensando se você gostaria de sair em um encontro de verdade comigo hoje à noite. Sei que pode ser inapropriado agora, mas... Ela olhou para mim com olhos surpresos. Pensei que você só estivesse interessado em mim como colega. Bem, não só como colega, respondi, um pouco nervoso. Mas se você não quiser, podemos simplesmente continuar com a mesma atitude da última vez. Michelle sorriu suavemente. Acho que deveríamos tentar. Vamos lá. Naquela noite, voltamos ao mesmo café aconchegante. Dessa vez, eu me senti muito mais relaxado, e ela também. Enquanto tomávamos café e conversávamos, Michelle se abriu sobre sua vida. Meu parceiro me deixou porque eu estava completamente dedicada a trabalhar no restaurante, ela admitiu. Os chefes não queriam contratar um segundo chefe confeiteiro para economizar dinheiro, e acabei fazendo tudo sozinha. Balancei a cabeça. Isso é duro, mas, sabe, eu ficaria feliz em vê-lo se juntar à nossa equipe. Vou garantir que o chefe lhe dê descanso suficiente. Michelle parecia pensativa. Trabalho no meu restaurante há 12 anos, não posso simplesmente ir embora sem pensar bem. Eu entendo, eu disse, dando tempo a ela. Leve todo o tempo que precisar. Continuamos nossa conversa, aproveitando a companhia um do outro. Com a competição especial começando 3 horas depois no dia seguinte, poderíamos nos dar ao luxo de ficar sentados mais tempo no café sem nos preocupar com o rush matinal. Conforme a noite foi avançando, decidimos voltar para nossos quartos de hotel. Havia um entendimento mútuo e uma conexão que tornavam a noite especial. Caminhamos lentamente, saboreando o tempo juntos. Quando chegamos ao hotel, paramos do lado de fora, sentindo-nos o mais relaxados possível. Olhei para Michelle, seus olhos refletindo o brilho suave das luzes da rua. Gentilmente, peguei sua bochecha com uma mão e me inclinei, beijando-a suavemente. O beijo foi terno e doce, e senti um calor se espalhando por mim. Ela sorriu contra meus lábios, e eu podia dizer que ela gostou também. Nós nos afastamos, ambos um pouco sem fôlego. Boa noite, ela sussurrou, sua voz suave. Boa noite, eu respondi, meu coração ainda acelerado. Nós nos separamos, cada um indo para seu próprio quarto. No dia seguinte, uma competição especial estava programada para acontecer. Cada restaurante tinha que preparar um prato em grandes quantidades, um prato do qual eles tinham orgulho e consideravam sua especialidade. Nosso restaurante decidiu cozinhar filé de robalo com molho de beterraba, cenouras baby escaldada e uma cama de pasta de abobrinha e manjericão. Esta competição estava marcada para começar 3 horas depois, dando-nos tempo suficiente para nos prepararmos. Quando cheguei à nossa tenda, todos já estavam lá, ocupados com suas tarefas. Avistei Clay vindo em minha direção com um olhar sério no rosto. Ele me puxou de lado, claramente querendo falar em particular. Ei, eu vi você com aquela garota do outro restaurante, ele começou, sua voz baixa e cautelosa. Tenha cuidado, cara. Ela é nossa concorrente. Deus me livre de contar a ela qualquer segredo de cozinha que o chefe inventou. Olhei para ele surpresa. Clay, você é louco? Do que você está falando? Eu vi que você estava romanticamente envolvido, ele continuou, abaixando a voz ainda mais. Mas como você sabe que ela não está apenas brincando para ganhar o restaurante dela? Eles dão tanto dinheiro para o primeiro lugar que você poderia voar para as Bahamas e viver lá pelo resto da vida. Eu balancei a cabeça, tentando processar o que ele estava dizendo. Clay, de onde você tirou tudo isso? Você parece sobrecarregado. Ele encontrou meu olhar com um olhar intenso. Olha, se algo assim acontecer, é tudo culpa sua. Contaremos tudo ao chefe. Suspirei, ainda sem entender completamente suas preocupações. Clay, agradeço o aviso, mas acho que você está pensando demais nisso. Vamos focar na competição. Ele assentiu, embora a tensão em seus olhos não tenha desaparecido completamente. Voltamos para nossas estações e eu tentei tirar a conversa da minha mente. Havia muito em jogo para nos distrairmos agora. Conforme o início da competição se aproximava, a atmosfera em nossa tenda ficava mais elétrica.
Trabalhamos perfeitamente, cada pessoa fazendo sua parte na criação do nosso prato. O filé de robalo, cozido à perfeição, foi complementado lindamente pelo molho de beterraba. As cenouras baby escaldadas adicionaram uma crocância doce, enquanto a pasta de abobrinha e manjericão forneceram uma base fresca e vibrante. O relógio marcava o início da competição, e nós cuidadosamente servimos nosso prato em grandes quantidades, prontos para impressionar a multidão. O aroma do robalo enchia o ar, misturando-se aos aromas das outras tendas concorrentes. A excitação zumbia ao nosso redor e eu podia ver a determinação nos olhos da minha equipe. Pouco antes da competição começar, vislumbrei Michelle em sua tenda, focada e dedicada como sempre. Nossos olhos se encontraram brevemente e ela me deu um pequeno sorriso encorajador. Apesar do aviso de Clay, senti uma sensação de confiança e conexão com ela que não pude descartar facilmente. A competição começou, e a multidão começou a provar nosso prato. Reações positivas e elogios fluíram, aumentando nossa confiança. Enquanto servíamos prato após prato, fiquei de olho em nossa barraca, garantindo que tudo corresse bem. Apesar da pontada ocasional da minha mão enfaixada, trabalhei tão rápido e eficientemente como sempre. Conforme o dia passava, a tensão da competição se misturava à camaradagem entre os chefes. Nós trocamos olhares de cumplicidade e encorajamento silenciosos, entendendo a pressão que cada um de nós estava sofrendo. A resposta da multidão foi esmagadoramente positiva, e não conseguimos deixar de nos sentir esperançosos sobre nossas chances. Finalmente, o período de votação começou, e nós ansiosamente aguardamos os resultados. Eu tirei um momento para respirar, olhando para a tenda de Michelle mais uma vez. Quer ganhássemos ou não, eu sabia que essa experiência tinha trazido algo valioso para minha vida, um renovado senso de paixão pelo meu trabalho, e uma conexão crescente com alguém que entendia essa paixão. Enquanto a multidão votava, senti uma mistura de expectativa e orgulho. Tínhamos dado o nosso melhor, e agora tudo o que podíamos fazer era esperar. Independentemente do resultado, eu sabia que tínhamos conquistado algo especial, e mal podia esperar para ver o que o futuro reservava. Os resultados foram anunciados, e nosso restaurante ficou em primeiro lugar. Os aplausos da multidão foram ensurdecedores quando aceitamos nosso prêmio, e o número significativo de pontos adicionais que seriam considerados ao determinar o vencedor final do festival. Foi um momento de triunfo, e não pude deixar de me sentir orgulhoso do trabalho duro da nossa equipe. Depois que terminamos de limpar nosso local de trabalho, eu estava limpando os balcões quando Michelle veio até mim, com um sorriso no rosto. Parabéns pela sua vitória, ela disse calorosamente. Seus pratos estavam incríveis. Ficamos em quarto lugar. Obrigada, Michelle, respondi. O quarto lugar ainda é impressionante. Nossa conversa foi interrompida quando notei Clay parado ali perto, limpando facas de cozinha. Ele estava nos encarando intensamente. Michelle e eu o notamos, e por alguns segundos ele apenas ficou ali, observando. Então, com um aceno de mão, ele continuou limpando. O que há com ele? Michelle perguntou, olhando para Clay. Não ligue para ele, eu disse, balançando a cabeça. Ele está apenas sobrecarregado e tenso. Michelle assentiu, entendendo. Gostaria de me encontrar de novo, mas estou muito cansada da competição de hoje para sair. Que tal você vir para o meu quarto em vez disso? Fiquei surpreso, mas concordei. Claro, eu gostaria disso. Nós voltamos para o hotel, cada um indo para o seu quarto para trocar de roupa de trabalho. Tomei um banho rápido e me troquei, então fui até o quarto de Michelle. Bati e ela abriu a porta, vestindo um maiô preto com um robe branco por cima. Uau, você está ótima, eu disse entrando. Obrigada, ela disse com um sorriso. Sentamos perto da janela, dividindo um pouco de queijo que ela trouxera. A conversa fluiu facilmente, e havia uma intimidade confortável entre nós. Depois de um tempo, Michelle se levantou e deixou seu robe escorregar, revelando seu maiô. Você tem certeza de que devemos fazer isso? Quero dizer, agora e aqui? Eu perguntei, sentindo uma mistura de excitação e hesitação. Ela se aproximou, olhando nos meus olhos. Tenho certeza. Sei que você quer isso tanto quanto eu. Sorri e nos beijamos, a paixão tomando conta.
Nós nos mudamos para a cama, e a noite se desenrolou em um turbilhão de desejo compartilhado. As paredes do hotel eram finas e os gemidos de Michelle eram, sem dúvida, ouvidos pelos vizinhos, mas naquele momento, nada mais importava. Quando a noite virou noite, nós deitamos na cama, envoltos nos braços um do outro. Olhei para o relógio e suspirei. Temos que começar cedo amanhã, como sempre. Deveríamos descansar um pouco, Michelle concordou. Você está certa. Eu a beijei uma última vez, saboreando o calor do momento. Então, relutantemente, levantei-me e voltei para meu quarto pelo corredor escuro. A noite tempestuosa com Michelle me deixou exausto. Mal consegui me levantar, trocar de roupa e chegar à nossa barraca a tempo. Meus colegas, incluindo Mary, Will e Christopher, reagiram com compreensão, mas eu podia sentir a insatisfação de Clay, apesar de suas palavras. Faltavam 3 dias para o fim do festival. Começamos a trabalhar, preparando uma variedade de pratos com foco em frutos do mar. A barraca de Michelle tinha uma fila longa, às vezes até maior que a nossa. Foi mais um dia agitado, cheio da correria de sempre. Quando o dia terminou, eu estava limpando minha estação e pronto para encontrar Michelle, possivelmente para misturar nossa noite novamente, quando Clay se aproximou de mim. Escuta, cara, ele começou, seu tom misturado com irritação. Você saiu do seu local de trabalho muito cedo ontem. Estávamos terminando tudo aqui e nos certificando de que tudo estava limpo para o dia seguinte. Por que você não fica do mesmo jeito hoje e ajuda com a limpeza de forma mais eficiente? Olhei para ele surpresa. Eu já fui embora antes? Sim, eu fui, eu confirmei. O que você estava fazendo enquanto trabalhávamos aqui? Os olhos de Clay se estreitaram. Por que você está interferindo na minha vida? Ele respondeu bruscamente, porque eu não confio naquela vagabunda. Ela é meio estranha. Deus, não vamos vencer por causa dela. Cale a boca. Não fale dela assim, eu retruquei. Clay zombou. O que você vai fazer, herói romântico? Mary interveio. Ei, acalme-se. Vocês dois são um time. Clay percebeu. Isso mesmo, somos um time. Caso contrário, ela não tem nada a ver conosco. Christopher entrou em cena. Lord Clay, deixe-os em paz. Clay se virou e disse, Deus nos livre de perder por causa disso. Seu chefe vai descobrir tudo. Foda-se, Clay, murmurei enquanto ele se afastava. Todos silenciosamente, retomaram a limpeza da barraca. Quando terminamos, já eram quase 22 horas e voltei para o meu quarto, exausto. Não vi Michelle no caminho, mas estava cansado demais para pensar muito sobre isso. O dia tinha terminado com uma nota amarga, e eu esperava que amanhã fosse melhor. Desta vez, adormeci cedo e acordei tão cedo quanto, até meia hora antes de precisar sair. Deitado na cama, lembrei-me brevemente de como o dia anterior terminou. Com a cabeça fria, perguntei-me por que Clay estava se comportando de forma tão errática. Michelle estava realmente agindo de forma suspeita. Nesse momento, houve uma batida na porta. Olhando pelo olho mágico, vi nosso garçom sênior, Will. O que foi? Perguntei enquanto abria a porta. Precisamos conversar. É sobre Clay e você, Will respondeu, entrando. Eu o deixei entrar e ele se sentou. Clay está muito preocupado com nossa vitória, ele começou. Ele está preso em sua posição há Deus sabe quantos anos e espera que este festival lhe dê uma chance de progredir. Ver você com Michelle, uma competidora, o deixa nervoso. Eu assenti. Exatamente, ele acha que você pode estragar tudo por causa dela, Will disse. Não se preocupe, eu trabalho como cozinheiro há muitos anos. Eu sei como separar trabalho e vida pessoal. Will suspirou. Só fale com ele, ok? Ele está realmente nervoso. Tudo bem, eu falo com ele, concordei. Na tenda, vi Clay montando a estação fria. Aproximei-me dele. Ei, Clay, podemos conversar um minuto? Ele olhou para cima, cauteloso, mas assentiu. Claro. Eu entendo que você esteja preocupado com a competição e sua carreira. Eu entendo o quanto isso é importante para você, eu disse. Ele apenas olhou para mim, tenso. Claro, claro. Vamos nos concentrar em fazer o nosso melhor, estamos juntos nisso, acrescentei. Clay assentiu, um pouco da tensão diminuindo. Tudo bem.
Voltamos para nossas estações e começamos a trabalhar, preparando pratos de frutos do mar. O dia foi movimentado com longas filas em ambas as tendas. O dia seguinte era o último dia do festival. No final, todos os visitantes que compareceram durante todo o evento votariam em seu prato favorito. A atmosfera estava calma, com todos focados em suas tarefas. Will e Mary levaram nosso prato para a multidão, oferecendo amostras aos visitantes. Clay, Christopher e eu ficamos perto da tenda, distribuindo pratos e interagindo com os frequentadores do festival. Conforme a tarde avançava, a votação começou a diminuir. O organizador do festival estava em um pedestal na praça principal, pronto para anunciar os resultados. Ele começou de baixo, lendo os nomes dos restaurantes que receberam o menor número de votos. O suspense aumentava conforme ele avançava no ranking. 20º lugar, depois 19º, 18º e assim por diante. Nem nosso restaurante nem o da Michelle foram nomeados. Quando ele chegou ao top 10, a tensão no ar era palpável. Finalmente, o organizador anunciou o 5º lugar, e então os 4 primeiros permaneceram. Havia exatamente 2 lugares restantes, e nem nosso restaurante nem o de Michelle tinham sido mencionados. O organizador fez uma pausa dramática. Agora vou anunciar os nomes dos restaurantes que ficaram em 2º e 1º lugar. Vou citar apenas o 2º lugar, e vocês saberão quem é o ganhador. O organizador habilmente segurou o suspense por 3 minutos inteiros. Então, com um floreio, ele anunciou: o 2º lugar vai para La Belle Cuisine. Meu coração disparou enquanto a multidão aplaudia. Nós tínhamos chegado tão perto. E o 1º lugar vai para Pastry Paradise. A multidão explodiu em aplausos para o restaurante de Michelle. Fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo incrivelmente feliz por Michelle. Mary estava visivelmente chateada, mas manteve uma atitude positiva. Will aceitou o resultado estoicamente, seu rosto não revelando nenhuma emoção. Christopher olhou pensativamente para o longe, provavelmente analisando o que poderia ter feito melhor. Clay, no entanto, agarrou a cabeça e bateu o pé em frustração. Depois que a celebração na tenda de Michelle começou a diminuir e a maioria das pessoas já tinha ido embora, eu me aproximei dela. Sinceramente, eu a abracei e a parabenizei pela vitória. Obrigada, ela disse sorrindo. Que tal irmos àquele café para comemorar? Eu concordei e fomos juntos, prontos para aproveitar a noite e celebrar sua merecida vitória. No café, Michelle e eu nos acomodamos em um canto aconchegante, aproveitando a atmosfera e a companhia um do outro. Apesar da energia agitada do festival, parecia que estávamos em nosso próprio mundinho. Apesar de nosso restaurante vencer, Michelle começou. Decidi que quero ir ao seu restaurante e trabalhar lá como confeiteira. Quero estar mais perto de você. Fiquei surpresa. Sério? Depois de vencer a competição? Ela assentiu com os olhos sinceros. Sim, você significa muito mais para mim do que esta vitória. Nós nos beijamos, um momento doce e reconfortante que solidificou nossa conexão. Passamos o resto da noite conversando e aproveitando o nosso tempo juntos, sentindo uma sensação de paz e felicidade. Quando finalmente voltamos para nossos quartos, nos beijamos uma última vez antes de nos separarmos para a noite. Assim que eu estava prestes a entrar em meu quarto, Clay se aproximou de mim. Lembre-se do que eu disse, ele murmurou. Deus nos livre de perder por causa disso. Olhei para baixo, depois para o céu e finalmente para o lado, antes de encontrar seu olhar. Deixe estar, Clay. Saí deste festival com algo muito mais valioso do que dinheiro ou vitória. Pode me chamar de romântico idiota ou o que quiser, mas estou feliz com minha decisão. Clay balançou a cabeça, claramente ainda frustrado, mas não deixei que isso me incomodasse. Na manhã seguinte, todos fizeram o check-out do hotel, entraram em seus carros e voltaram para a cidade. A excitação do festival nos deixou um pouco cansados, mas havia uma sensação de realização e expectativa pelo que estava por vir. De volta à cidade, Michelle e eu decidimos nos encontrar. Ela havia oficialmente largado seu emprego no Pastry Paradise e estava pronta para começar sua nova jornada em nosso restaurante. Aonde você quer ir? Perguntei a ela.
Tenho um lugar favorito, onde eles assam os croissants mais deliciosos, ela respondeu com um sorriso. Fomos até o café que ela mencionou, e nos sentamos em uma mesa aconchegante perto da janela. O café tinha uma atmosfera acolhedora e convidativa, com o aroma de doces frescos enchendo o ar. Pedimos uma variedade de croissants e café, ansiosos para relaxar e aproveitar a companhia um do outro. Enquanto esperávamos pelo nosso pedido, conversamos sobre o festival, nossas experiências e nossos planos para o futuro. Foi maravilhoso estar com Michelle, longe das pressões da competição e da correria da cozinha. Depois de um tempo, comecei a ter a sensação de que alguém estava me encarando. Virando minha cabeça ligeiramente para a esquerda, vi minha ex-namorada sentada em uma mesa próxima. Ela sempre causou problemas em nosso relacionamento porque ela amava ir a clubes e festejar até tarde da noite. Assim que ela me viu olhando para ela, ela se levantou e se aproximou de nossa mesa, a indignação clara em seu rosto. Ah, você já está com outra pessoa, ela zombou. Olhei para ela calmamente. E com quem você está? E sim, tem algo estranho no seu rosto. Parece que você não compartilhou alguém no clube, ou a pessoa que você compartilhou acabou sendo um pouco cruel. Ela olhou para mim. Não é da sua conta. Apenas me deixe em paz. Sua voz tremeu, e estava claro que ela queria chorar. Ela rapidamente retornou à sua mesa, pegou suas coisas e saiu, sem esperar pelo seu pedido. Michelle olhou para mim curiosamente. Era sua ex-namorada? Sim, respondi. Moramos juntos por um tempo, mas nunca nos casamos. Ainda bem que não fizemos isso. Mudamos nosso foco de volta para os croissants. Eles estavam realmente deliciosos, com uma variedade de sabores que deliciaram nossas papilas gustativas. Nós experimentamos croissants recheados com molho de soja, camarão, frango e mais, cada um melhor que o outro. Nós continuamos a aproveitar nossa refeição, conversando e rindo. A conversa fluiu facilmente, e parecia que nos conhecíamos há muito mais tempo do que realmente nos conhecíamos. Sabe, Michelle disse pensativamente, ganhar o festival foi ótimo, mas estar aqui com você é ainda melhor. Estou realmente ansiosa para trabalhar no seu restaurante. Quando a tarde virou noite, decidimos que era hora de voltar para minha casa. Caminhamos juntos de mãos dadas, aproveitando o ar fresco da noite. Sem uma palavra, seguimos para dentro, para o prédio da antecipação. Lá dentro, a atmosfera estava carregada de uma excitação elétrica. Nós fomos para o quarto, despindo um ao outro lentamente, saboreando cada momento. Depois, deitamos nos braços um do outro, aproveitando o brilho do sol. Conforme a noite se aprofundava, nós adormecemos, entrelaçados no abraço um do outro. No primeiro dia após o festival, nosso restaurante finalmente reabriu. O sol brilhava intensamente, lançando um brilho quente sobre as ruas movimentadas quando Michelle e eu chegamos juntos. O ar estava cheio dos aromas familiares de pão fresco assado e café coado de cafés próximos. Havia uma sensação palpável de excitação quando passamos pelas portas da frente, prontos para começar este novo capítulo. Dentro do restaurante, a atmosfera estava carregada de expectativa. A equipe que estava no festival estava toda presente, incluindo Clay, Christopher, Mary e Will. Nosso chefe, um homem distinto se aproximando dos 60 anos, com cabelos grisalhos e um comportamento severo, mas gentil, estava na frente pronto para se dirigir a todos. O resto da equipe que tinha ficado para trás durante o festival, se reuniu, curioso sobre os eventos recentes e ansioso para voltar ao trabalho. O chefe começou a reunião. Então, pelo que entendi, ficamos em segundo lugar, certo? E quem é essa jovem? Ele perguntou, apontando para Michelle com um olhar curioso. Dei um passo à frente, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Essa é Michelle. Ela está pronta para trabalhar em nosso restaurante como confeiteira. A propósito, ela trabalhou por 12 anos no restaurante que ganhou o primeiro lugar no festival. Os olhos do chefe se arregalaram de surpresa. E ela vai trabalhar para nós? Você a convenceu disso? Eu respeito isso. Quando eu estava prestes a explicar mais, Clay pulou, seu rosto vermelho de raiva. Ficamos em segundo lugar por causa desse romântico. Ele teve um caso com essa mulher em vez de se concentrar em seus deveres como cozinheiro. É por isso que não vencemos.
A explosão de Clay ecoou pela sala, sua voz cheia de frustração. Ele apontou dedos, lançou acusações e desabafou sua raiva reprimida. A tensão era palpável, e todos assistiam com a respiração suspensa. O chefe observou em silêncio, sua expressão uma mistura de surpresa e contemplação, até que Clay finalmente terminou seu discurso. Então, deixa eu ver se entendi, o chefe disse lentamente, sua voz firme e autoritária. Clay, você acha que ficamos em segundo lugar porque ele se apaixonou por uma concorrente e agora eles estão namorando? Ele a trouxe para o nosso restaurante, embora ela tenha trabalhado para o restaurante vencedor por 12 anos. É isso mesmo? Sim, Clay confirmou, ainda me encarando. O chefe olhou ao redor da sala, seu olhar demorando-se em cada um de nós, incluindo Michelle e eu. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Então, para a surpresa de todos, ele caiu na gargalhada. Ah, vocês, jovens românticos, ele riu, balançando a cabeça. Apesar de Michelle e eu termos mais de 30 anos, a idade avançada do chefe lhe dava o direito de nos ver como jovens. Depois que ele se acalmou, ele acrescentou, pelo fato de agora termos um talentoso chefe confeiteiro que não vai embora, eu não vou demitir vocês, ele disse, voltando sua atenção para mim. Mas como você não levou o primeiro lugar para casa, o que era preferível, você está passando de subchefe para cozinheiro de loja de frios. Clay, pelo seu desejo de vencer, você assumirá como subchefe. O rosto de Clay se iluminou de alegria com sua promoção. Ele tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Enquanto isso, eu sentia uma mistura de emoções. O rebaixamento doeu, mas não importava tanto quanto ter Michelle em nosso time. Obrigado, eu disse, olhando para Michelle e depois de volta para o chefe. Não vou te decepcionar. Quando a reunião terminou, todos nós voltamos ao trabalho. A cozinha estava cheia de atividade, os sons de corte, chiado e tilintar enchiam o ar. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, lançando um tom dourado nos balcões de aço inoxidável e pisos polidos. O aroma de ingredientes frescos e molhos, fervendo flutuava pelo espaço, misturando-se ao cheiro de produtos assados saindo do forno. Michelle se acomodou perfeitamente em seu novo papel, seu rosto se iluminando, enquanto ela explorava a estação de confeitaria. Os balcões estavam forrados com tigelas de farinha, açúcar e manteiga, e a geladeira estava abastecida com frutas frescas, cremes e chocolates. Seu entusiasmo era contagiante, e o resto da equipe não conseguia deixar de se sentir animado com as mudanças que ela traria. Clay, agora o subchefe, trabalhava diligentemente, canalizando seu espírito competitivo para a excelência culinária. Sua estação era um modelo de organização, cada ferramenta e ingrediente precisamente no lugar. Ele gritava ordens com autoridade recém-descoberta, mas havia uma diferença notável em seu comportamento, um senso de orgulho e determinação. Quanto a mim, abracei meu novo papel na loja de frios. O ar frio das unidades de refrigeração era um contraste gritante com o calor da cozinha principal. Eu me concentrei em criar saladas, aperitivos e pratos frios requintados, garantindo que fossem tão perfeitos quanto qualquer prato quente. Os vegetais e ervas frescas, as cores vibrantes e as texturas crocantes foram uma alegria para trabalhar. Os doces que Michelle criou eram extraordinários, rapidamente se tornando o assunto da cidade. Suas sobremesas eram obras-primas, cada uma mistura de sabores delicados e apresentação deslumbrante. Os clientes acorreram ao nosso restaurante, ansiosos para provar as deliciosas criações que ganharam o primeiro lugar no festival. A atmosfera na cozinha do restaurante mudou significativamente, definitivamente para melhor.